Seguinte, eu ouvi torcedor do Flamengo falando ontem o seguinte, podia jogar no calor, na neve, à noite, de Aí dia, é um porque ponto. esse time não está rendendo. Aí sim. Talvez, aí eu queria que você falasse mais desse tema, desenvolvesse, porque por que o Flamengo, com o melhor elenco do Brasil, não joga nas mãos do Tite, pelo menos essa fatia de tempo? E aí, nesse ponto, eu tendo a concordar com o Donan, porque o Tite tem falado algumas questões que não são justificativas para desempenho. Quando ele citou a altitude, ele não disse que o Flamengo ia ganhar ou perder por causa da altitude, mas ele disse que, naturalmente, jogando na altitude, times brasileiros têm um desgaste maior. Ele, quando fala sobre gramado sintético, ele cita uma vantagem competitiva. De fato, um time que tem um gramado sintético ao seu favor, quando se tem o padrão de grama natural, vai ter uma vantagem competitiva e é do jogo. Os adversários precisam saber se adaptar. E sobre o calor, a mesma coisa. Ele não usou como muleta. E aí, o ponto principal, para mim, não é o rodízio que ele está fazendo ou poupar jogador. É que, independentemente do time, a coisa não está rendendo. E aí, eu fico confortável em falar, Edu, porque algumas semanas eu vinha batendo na tecla sobre o Flamengo, mesmo depois do Campeonato Carioca, de ter sofrido só um gol, ainda não ser um time equilibrado. Acho que até jogou bem contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Não, primeiro tempo. Tem alguns... No início do segundo tempo ali, o Flamengo jogou bem. Não, primeiro tempo também. Mais controle, ontem né? contra o Botafogo... Acho que a melhor versão foi ali naquele início do segundo tempo. Contra o Botafogo ontem, 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo jogou legal. Estava ali com o controle da partida, não criava tantas oportunidades, mas era um jogo em que o Flamengo era melhor. Mas, ainda assim, falta ser o tal time equilibrado que o Tite promete. Eu não espero do Flamengo com o Tite um futebol encantador. Mas eu espero, e ele deve ser cobrado, por um time equilibrado, que não crie tanto, mas saiba matar o jogo na hora certa, que não sofra tanto na defesa. E esse Flamengo tem acumulado vários jogos em que sofre mais de 10 finalizações por partida. E isso, para times do Tite, é algo preocupante. Então, para mim, o que a gente tem de debater no Flamengo hoje é mais o funcionamento do time. E ainda assim, falta ser o tal time equilibrado que o Tite promete. Eu não espero do Flamengo com o Tite um futebol encantador, mas eu espero, e ele deve ser cobrado, por um time equilibrado, que não crie tanto, mas saiba matar o jogo na hora certa, que não sofra tanto na defesa. E esse Flamengo tem acumulado vários jogos em que sofre mais de 10 finalizações por partida. E isso, para times do Tite, é algo preocupante. Então, tá vendo? Você fica dando moral pra Ele ele. tá machucado, né? Questão muscular. Não, agora ele tá machucado, agora ele vai se tratar, né? Se poupou muito, aí acabou machucando. Se você poupa muito, você sabe como é que é, né? Você fica muito... Por exemplo, eu faço academia. Como eu fico muitos dias, semanas sem ir na academia, depois eu começo a sentir dor, cara, entendeu? Você se poupou, né? Então eu não posso me poupar na academia. Lactato alto. Lactato o Zé conhece bem. Né? Então, Aqui, ó. Claro. Vai, olha aí. Palmeiras e Real Brasília, às 10 horas da manhã. Aí depois tem Cruzeiro e Palmeiras, 11 horas da manhã. Palmeiras e Santos, 11 horas da manhã. Flamengo e Fluminense foi adiado, né? 11 horas da manhã. Era para ser 11 horas da manhã. Não sei o que vai acontecer Quando aqui. você falou Real Brasília, é Red Bull Bragantino, talvez, né? Não. Ah, Eu tô outro falando nome. eu tô falando só do campeonato brasileiro de futebol feminino. E os jogos são 11 horas da manhã, são 10 horas da manhã. mas o pessoal do feminino reclama muito disso. Não pelo tem, mas horário do peraí, jogo. mas não tem a estrutura que tem o futebol profissional, né? E mesmo assim estão jogando. Reclamam, mas estão jogando. Assim, faz parte da profissão. Eu também acho que 11 horas da manhã é um pouco exagerado, é exagerado. Mas faz o seguinte, ao invés de vir a público, vai bater na porta do presidente. Tem que bater na porta do presidente, não é virar... Olha, não, porque humanamente é impossível 11 horas jogar. Mas será que pelo peso dele, Zé, não era interessante ele falar também, ele se posicionar? Pelo peso que ele tem hoje. Adianta? O que vai adiantar? Soa muito mais como uma desculpa do que propriamente como um protesto. Quantos jogos o Léo Ortiz jogou? Então, assim, o problema do Tite é que as suas declarações... 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Faz aí as contas. Está quase 6 o euro? Faz as contas. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. 42. Sim, o problema do Tite é que as suas declarações... 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Faz aí as contas. Está quase 6 o euro? Faz as contas. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. 42. Né? Então, assim, se vai poupar, é o seguinte, o time que joga tem que jogar e tem que manter o mesmo nível.
Porque são bons jogadores, são jogadores do mesmo nível. Se o Flamengo está reclamando, você imagina Corinthians que não tem elenco, quem mais? Juventude. Então faz o seguinte, separa esses times aí e põe para disputar outro campeonato. E se o Flamengo, com todo investimento, com todo o poderio financeiro, com todo o elenco que tem, o treinador está reclamando, o treinador está colocando, olha, é 11 horas, não pode, vamos poupar para altitude, eu vou poupar para jogar contra o Palmeiras, eu não vou jogar porque a ciência... Então faz o seguinte, sai o treinador e entra o médico para escalar, entra a ciência para escalar. Eu também concordo, eu sou um dos caras que antigamente obrigava... Ponto só. E essas desculpas, entre aspas, do Tite, para mim é muito mais para justificar por que ele poupa jogadores em determinados jogos e menos para justificar o resultado. Então, e aí eu concordo plenamente com você. O desempenho do time não está funcionando. E aí é a grande questão. E não... A gente está citando aqui, o Flamengo tem esse elenco. Poupar... Só um minuto, quantos jogos o Flamengo fez no ano até agora? 3 no Brasileiro, 4 no Brasileiro. 3 na Libertadores. 3 na Libertadores, 7. Mais o do Carioca. 15. O Arthur tá fazendo a contabilidade. Só uma coisa, lembrar que esse Flamengo que está jogando titular, fez pré-temporada. Foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, teve tempo para se preparar. Né? Ele teve tempo para fazer todo o trabalho. Sobrou no Campeonato Carioca. Sobrou no Campeonato Carioca. Será que ele veio a público? Ele assumiu, né? Que a diretoria pediu para ganhar o Campeonato Carioca, porque tinha que colocar uma foto lá. 3-0 contra o Nova Iguaçu. Respeito o Nova Iguaçu. Você tem uma vantagem de 3-0. O Flamengo iria perder para o Nova Iguaçu de mais de 3-0 na segunda final? Não. Aí ele poupa contra o Milionários. Não, vou poupar porque a ciência... Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu. Qual é mais importante? Qual a competição mais importante? A Libertadores. O próprio treinador já falou que não vai ganhar todos os jogos, que não vai ganhar todas as competições. 22 jogos. 22 jogos. Tem que contar os amistosos. Pegou os amistosos. 24 jogos. Nós estamos em abril. Então, em junho, julho e agosto, como é que vai fazer? Esses caras vão jogar uma vez a cada 20 dias? É a profissão. Vocês precisam jogar e o treinador precisa ter coragem de colocar. Se fosse uma final, ele ia colocar ciência no meio? Se fosse uma final ontem. Olha, ô Pipo, o que o Jorge Jesus falou. Foi recado pro seu. Na primeira parte fiz algumas alterações, fiz 3 vezes mudança tática da equipa, não resultou. Ao intervalo tentei modificar e a partir daí começou a melhorar um pouco mais. E acabámos por ganhar porque fomos a equipa que acreditámos que poderíamos ganhar. Depois da grande penalidade e ter feito a igualdade, foi o nosso melhor período. E os jogadores do Flamengo merecem, e os jogadores e os torcedores, porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Isso não existe. O Flamengo merecem, e os jogadores e os torcedores, porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. Nós aqui no Brasil, a gente tem a gente alimentou essa mania. Frescura de poupar jogador. Exatamente, é o que eu queria falar. Na mesa está envolvido ou assiste ou comenta os campeonatos internacionais aqui na Fox. Em quantas vezes que a gente já viu o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, as equipes de grande excelência da Europa pouparem um time inteiro para jogar? Nenhuma vez. São raríssimas, mas assim, raríssimas exceções. Raríssimas. O Barcelona, semana raramente, não existe essa cultura na Europa de você poupar antes de um jogo importante porque joga quarto domingo. Porque é a favor do Tite, né? O Tite ele usa a ciência. E a ciência tá causando derrotas agora. Hein? Eu ouvi